Sejam bem-vindos à nossa sala de encontro, cuja finalidade é refletirmos um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, para que possamos melhor conhecermos as leis divinas que foram vivenciadas pelo nosso divino amigo em toda a sua plenitude. Vamos orar, meus irmãos. Amado Mestre Jesus, o seu amor e a sua luz se façam presentes, aquecendo os nossos corações, iluminando as nossas mentes, para que possamos aproveitar estes momentos de estudo e reflexão. Acolhei os nossos corações, Mestre amado, e permanecei conosco, aumentando a nossa fé e a nossa confiança na misericórdia divina. Que assim seja. Sou Ednair, integrada na Casa de Caridade Maria Franque, graças ao acolhimento de tantos amigos queridos. E hoje, com a incumbência de fazer uma breve reflexão, juntamente com todos vocês, sobre a prática do Evangelho no lar. Uma prática milenar, tão necessária nos dias atuais, aonde estamos convidados a permanecermos por mais tempo, numa convivência intensa, juntamente com os nossos familiares, ou muitas vezes até sozinhos. Que possamos buscar no Evangelho de Jesus o nosso grande alento, o nosso apoio, para que possamos aumentar a fraternidade, diminuindo os conflitos, muitas vezes existentes em nossos lares, provocados pelas diferenças de pensamentos e até mesmo de atitudes. Gostaria de lembrar a todos nós que a prática do Evangelho no lar não é uma invenção da doutrina espírita, não foi criada por ela. A prática do culto cristão no lar foi instituída por Jesus. Em todos os lares que Jesus visitava, ele convidava as pessoas para uma reflexão sobre as leis divinas, na conversação, no entendimento, aqueles momentos que ali passava, aproveitando o tempo para deixar as suas orientações seguras para toda a humanidade. Quando nós falamos em Evangelho, sempre nos vem à mente a presença amorosa de Jesus. O que representa para nós o Evangelho de Jesus. E por que o Evangelho em nossos lares? Se nós buscarmos a etimologia da palavra, nós encontramos na sua origem grega que Evangelho significa boa nova. A boa mensagem. Então, para nós, Evangelho de Jesus
É a grande mensagem de amor que o planeta Terra recebeu. Porque Jesus foi a testemunha viva do amor entre os homens. O amor a Deus e o amor às criaturas foi vivenciada pelo próprio Cristo na maior prova da caridade que se tem sobre o nosso planeta. Jesus exemplificou esse amor quando esteve entre nós. A maior prova do amor ao próximo que nós temos foi a vivência do Cristo que em todos os momentos da sua missão planetária não apenas nos fala desse amor grandioso que aproxima as pessoas, mas também dessa alavanca poderosa que através do amor ao próximo nós podemos chegar até Deus, nosso Pai. E o Evangelho em nossos lares representa a grande possibilidade de trazer Jesus para o nosso ambiente familiar. Porque nosso lar, ele é a grande oficina do amor e do afeto. É dentro dos nossos lares que nós vivenciamos, ora, o papel de filhos, que aqui chegamos pelas portas da reencarnação, precisamos de acolhimento, de orientações seguras para nos tornarmos verdadeiros homens de bem. E quando aqui estamos, envergando o papel de pais, trazemos sobre nós a grande responsabilidade de orientar aqueles que são filhos de Deus e que recebemos para que sejam orientados, para que possam ser acolhidos. E então, como pais, como educadores, temos a grande tarefa de acolher esses seres pequeninos, orientá-los, apresentar Deus, nosso Pai Criador, para que esses seres não se sintam sozinhos em nenhuma época das suas existências, para formar verdadeiros homens de bem, para que eles tenham dentro do lar um porto seguro. E quando sair para o mundo, que saiam verdadeiros homens para viver no mundo como devem viver os homens de bem, como devem viver os verdadeiros cristãos, trabalhando para a união da humanidade, trabalhando para diminuir as diferenças sociais, trabalhando para que haja uma sociedade mais justa. Se nós queremos uma sociedade justa, nós precisamos formar homens justos. E então o lar é essa primeira escola, esse lugar de encontros e reencontros de almas imortais, para que haja nesse entrelaçamento de convivência a verdadeira fraternidade, para que ela possa realmente passar a existir em nosso planeta. E foi compreendendo esse grande papel que a família precisa desempenhar no mundo, diante da humanidade terrena, é que Jesus nos deixa essas orientações seguras para que possamos implantar dentro dos nossos lares o seu Evangelho. Esse Evangelho de amor, capaz de transformar as pessoas
para que toda a humanidade junta possa transformar o nosso planeta. E nos conta Neio Lúcio, em seu livro Jesus no Lar, que certa noite o céu estava cheio de estrelas. E Jesus estava na casa de Simão Pedro, aonde toda a família ali estava reunida. E então Jesus, neste momento sublime, implanta o primeiro culto cristão no lar, na casa de Simão Pedro. E Jesus é muito cuidadoso neste momento. Ele faz um convite sutil, de rara beleza, para que ninguém pudesse recusar. E para que todos que ali se encontravam pudessem realizar a grande tarefa a que Jesus propunha no momento. E então Jesus disse a Pedro: Pedro, a tua mesa é o lar do seu pão. Nela recebe do Senhor a alimentação de cada dia. Por que não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? E Pedro, atordoado com aquela colocação de Jesus, sem saber o que responder, disse: Mestre, faça como quiser. E então Jesus, naquele solene momento, abre os sagrados escritos, aonde estava a lei de Deus, trazida por Moisés, e convida a todos para uma reflexão sobre as leis divinas. Com essa atitude amorosa, e de grande ensinamento, Jesus nos deixa duas grandes verdades, como grandes ensinamentos para toda a eternidade. Primeiro ensinamento, que nós devemos estudar as leis de Deus, para conhecê-las, e conhecendo-as, nós possamos vivenciá-las. Segundo ensinamento, que nós precisamos estudar as leis de Deus em família, porque a família, nós costumamos dizer que é o nosso maior bem. Mas Jesus nos mostra a todo momento que a família é o nosso maior compromisso. E dentro dos nossos lares precisamos exercitar o amor a Deus e ao próximo, para nos tornarmos pessoas melhores, para tornar a nossa vida mais proveitosa no local aonde nós estivermos inseridos. Se a nossa família é o nosso maior compromisso, nós não podemos deixar para amanhã a responsabilidade do hoje.
É preciso que aprendamos a conviver dentro da fraternidade. É preciso que aprendamos, a exemplo de Jesus, amarmos uns aos outros. E hoje, a doutrina espírita, ela procura resgatar a prática do Evangelho no lar, compreendendo a nossa necessidade de trabalhar em nós as nossas dificuldades, trabalhar em nós as nossas imperfeições. Então a doutrina espírita vem propondo que resgatemos novamente a prática do Evangelho no lar, trazendo Jesus para dentro dos nossos lares, através dos seus ensinamentos. Que em todos os momentos nós possamos ter em nosso benefício essa ferramenta que nos foi deixada por Jesus. Este grande legado que é a sua mensagem de amor. Nós não precisamos deixar para amanhã, nós não precisamos deixar para depois. Nós podemos vivenciar essa mensagem de amor quando nós começarmos a melhor conhecer o Evangelho de Jesus. Vai ficar muito mais fácil trabalhar em nós as nossas imperfeições. E se nós amamos a nossa família, se nós amamos os nossos filhos, por que não deixar ao alcance deles o grande legado que Jesus nos deixou? O Evangelho no lar, meus queridos, é uma reunião de família. Portanto, ela é uma reunião singela, que não precisa durar mais do que 20 ou 30 minutos. Lembrando a todos nós que para a nossa reunião do Evangelho no Lar, o nosso grande convidado é Jesus. Jesus e seus mensageiros, que por certo estarão conosco durante a nossa reunião familiar. Para iniciarmos o Evangelho em nosso lar, para implantarmos essa prática instituída por Jesus, nós precisamos conversar com os nossos familiares, escolhendo o dia da semana e o horário que melhor aprouver para todos. Feito essa escolha, nós podemos então iniciar essa prática. Nada melhor que iniciarmos a nossa reunião com uma prece. Uma prece singela, nascida dos nossos corações, convidando Jesus para adentrar o nosso lar, para permanecer conosco, para nos dar inspirações para aquele momento. Mas também podemos orar o Pai Nosso. A oração mais perfeita que conhecemos, porque foi ensinada pelo próprio Jesus. Lembrando a todos que a prece, ela é o elo que nos liga ao Criador. Então, que nós possamos, no momento de iniciar o nosso Evangelho, nos ligar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre, através da oração. Feita a oração inicial, nós vamos fazer uma pequena leitura do Evangelho de Jesus. Nós recomendamos o Evangelho segundo o Espiritismo, porque lá se encontram
todo o ensinamento moral do Cristo, colocado de uma forma clara, ao alcance de todos nós. Mas também podemos utilizar o Novo Testamento. Se utilizarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos iniciar no primeiro capítulo, lendo um pequeno trecho em sequência. Lembrando ainda que Evangelho no Lar é reunião de estudo, de reflexão e de oração. Então vamos ler em sequência para conhecermos todo o Evangelho de Jesus na sua extensão. Feita a leitura em voz audível, vamos para o terceiro momento, que é o momento onde nós vamos fazer o comentário da leitura feita. Por que comentar? Para melhor fixar em nossas mentes a mensagem que foi lida, para que possamos falar sobre os pontos que mais nos chamou a atenção ou então que nos deixou em dúvida, para levarmos para reflexão durante toda a semana. Feita a leitura, que pode ser feita por qualquer pessoa que estiver presente, todos podem participar do Evangelho no Lar, todos os presentes. Aí nós vamos para um momento também de grande importância no Evangelho no Lar, que nós chamamos de vibrações. Já preparados pela leitura do Evangelho, pela prece inicial, nós estamos em condições de doar amor para o nosso planeta Terra. Já estamos em condições de doar os nossos melhores sentimentos vibracionais para os nossos familiares, para o nosso lar. Então vamos vibrar pela paz do mundo, pela humanidade, e vamos vibrar por cada situação dentro do nosso lar. Afinal, é um momento de família. Vamos vibrar pela saúde, pelo trabalho, pela convivência. Lembrando que vibrar não é pedir, é doar o que nós já temos de melhor em nós. Nós também podemos vibrar por familiares queridos que já se encontram na pátria espiritual. Ao serem lembrados, eles se encorajam para o arrependimento, para continuar a sua vida, a sua jornada evolutiva. Se sentem felizes por serem lembrados por nós. E assim, feitas as vibrações, nós podemos também, no momento de silêncio, cada um falar a Deus no íntimo dos seus corações. Podemos pedir. Estamos na presença de Jesus. Façamos os nossos pedidos e caminhamos para o encerramento com a prece final, que também pode ser uma prece singela com as nossas palavras de agradecimento pelos momentos vivenciados em família, ou mais uma vez poderemos orar o Pai Nosso. E assim encerra-se o culto cristão no nosso lar, com a presença de Jesus e de seus mensageiros, que muito beneficiam os nossos lares. Porque nestes momentos de reunião, de estudos, os mensageiros de Jesus que se encontram conosco fazem toda a higienização do nosso ambiente. Iluminam toda a nossa casa. Ilumina os nossos corações, trabalham em nós aquelas nossas dificuldades maiores, principalmente as nossas dificuldades
de convivência em família. Todo o nosso quarteirão se beneficia com este momento de estudo, de oração e de meditação. E nosso lar, meus queridos amigos, precisa de luz. Nós precisamos de luz. E não é da luz do sol que nós estamos falando, que pela misericórdia divina recebemos todos os dias para aquecer as nossas vidas. Nós estamos falando da energia amorosa do coração de Jesus, que se estende sobre todos nós, em todos os momentos, mas que nós precisamos aprender a buscar. Jesus nos convida, mas nós precisamos querer buscar essa luz. Precisamos sentir o acolhimento de Jesus. Precisamos sentir a sua proximidade, porque Jesus continua vivo no meio de nós. Estamos convencidos do seu amor, mas ainda vivenciamos tão pouco esse amor que ele nos exemplificou. Estamos convencidos da sua mensagem salvadora, mas ainda não temos a coragem suficiente para segui-lo. Para seguir o Cristo, precisamos muitas vezes a coragem da renúncia. Precisamos muitas vezes a coragem para amar e perdoar. Precisamos, portanto, aceitar o divino convite. Aquele que quiser me seguir, pegue sua cruz e siga-me. É preciso ter coragem. Para seguir o Cristo, precisamos conhecer a sua trajetória. Incluir Jesus em nossas vidas, deixar que ele faça morada em nossos corações. Deixar que ele adentre os nossos lares e nos oriente para uma caminhada sem medo, sem subterfúgios, sem máscaras. Precisamos aceitar o Cristo como verdadeiro mestre e amigo de todas as horas, como médico que cura as nossas feridas. Neste momento, precisamos repensar as nossas atitudes para implantar o Evangelho de Jesus em nossos lares. Precisamos pequenas modificações no nosso ambiente familiar. São breves instantes aonde vamos esquecer a materialidade das coisas e buscar a transcendência espiritual, buscar a nossa essência e nos transportarmos para vivências aonde o amor transborda em forma de luz.
Queridos amigos, nosso encontro com Jesus é nosso encontro com a paz. Obrigada a todos.